Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Tudo bem, Thaís? Consegue me ouvir bem? Nossa convidada, Raquel, bem-vinda. Yara, bem-vindas, bem-vindos. Raquel já está aqui na sala. Vou convidá-la para entrar. Olá, Maitê, bom dia. Ana Beatriz, bem-vindas. Vamos trazer Raquel para o palco. Olá, Gustavo, bem-vindo. Olá, Olá, bom dia, bom boa dia. tarde, boa noite, dependendo de onde cada um estiver. Verdade, aqui Vocês já me é boa escutam tarde. bem? Eu tô te escutando, você também me ouve bem? Super bem. Perfeito. Eu tava com um problema de internet esses dias, até por isso que eu subi o pessoal na lista. Cadê você? Eu falei, gente, aqui também tem problema de internet, tá? Não é só porque é Suécia, não. A gente ficou sem Wi-Fi, mas agora, graças a Deus, senão eu tenha talvez que cancelar a nossa live. Mas agora tá funcionando bem e vai dar tudo certo. O pessoal tá chegando, bem-vindos, bem-vindas. Eu sei que o pessoal sempre pergunta se vai ficar gravado. Fica gravado sim. Eu sei que 10 horas da manhã nem todo mundo consegue assistir aí no Brasil, mas vai ficar disponível aqui, tá, pessoal? Mas eu quero começar agradecendo você, Raquel, que eu conheço há quase 10 anos virtualmente, nunca nos vimos, apesar de já ter compartilhado alguns continentes. Quando eu estava no Quênia, você acha que estava em Nova York, quando eu estava em Nova York, você estava em Genebra, aí você foi para a Etiópia, eu estava em Brasília, e a gente nunca conseguiu aí se encontrar pessoalmente, mas quero te dizer que eu sempre acompanhei a sua jornada, principalmente através das mídias sociais, sempre com muita admiração e carinho. Você é uma grande inspiração para mim e tenho certeza que para muitos internacionalistas também. Você tem uma carreira assim brilhante, realmente muito bonito ver, né? Desde quando eu te conheci, lá que você como estagiária na Missão do Brasil, junto à ONU em Genebra, e agora aí aprovada nesse competitivo exame do IPP. É É, realmente uma eu alegria. acho, eu acho que, na verdade, Analice, a gente se conheceu na época que você trabalhava com a cooperação sueca, não? Ou, não, mentira, Sim. antes disso, quando a gente trabalhava com inovação, eu trabalhava no governo de Minas e, e você trabalhava com inovação. Ah, Vocês verdade. organizaram uma missão para o governo de Minas. Eu acho que foi dessa época que a gente se conheceu, antes mesmo da gente começar a trabalhar com coisas mais internacionais, a gente já tinha cruzado caminhos. É verdade. Através da Thaís eu te conheci, né? A Thaís que trabalhou lá em São Foi, Paulo com a gente também. exatamente. Isso Mas, Raquel, eu mesmo. não vou, sem mais delongas, eu quero deixar assim, né? Eu quero fazer disso um bate-papo mesmo, pedindo aí para você contar para a gente quem é a Raquel. Principalmente, o meu público é bastante jovem, 80% mulheres, e na faixa aí de 18 a 25 anos, é a maioria aqui, segundo as estatísticas no meu Instagram. Então, eu queria começar assim do começo, assim, a Raquel ali com 16, 17 anos, tomando essa decisão de estudar relações internacionais e ciências sociais. A gente sempre tem essa curiosidade de como foi esse momento, assim, de decisão, sabe? Tão jovem, já tendo que escolher aí a sua carreira e o que te levou a escolher relações internacionais. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. Bom, eu acho que para mim essa escolha foi muito fácil. Eu até vi que a Débora está aqui na live. Eu fui parte de uma organização, de uma ONG internacional, desde os meus 11 anos de idade, que se chama CISV, CISV. E é uma organização que surgiu logo depois da Segunda Guerra, com a ideia de que a única forma de você levar a paz é você educando as pessoas desde muito jovens e com uma grande interação intercultural. Você só vai entender o outro se você realmente conhecê-lo, conhecer a sua jornada e tudo isso. E a ideia é sempre começar muito jovem dessa ONG. Inclusive, eu indico para todo mundo, independente da idade. Eu acho que mais do que qualquer educação formal, o CISI me formou muito como pessoa e definiu muito bem os meus valores, onde que eu queria chegar e tudo isso. Fez uma diferença muito grande para mim e eu sabia desde os meus 11 anos que eu queria fazer da minha vida profissional algo relacionado com o mundo, né? Assim, o mundo era
Belo Horizonte, que é de onde eu sou, era pequeno demais para o que eu estava tendo acesso desde muito jovem. Então, acho que isso para mim foi a maior influência. Então, quando eu cheguei aos 17 anos para poder escolher, foi mais ou menos assim: eu quero continuar o que eu faço na minha ONG de maneira profissional. Que caminho que eu posso seguir para isso, né? E foi natural o caminho das relações internacionais, mas também eu queria ter um pouco um enfoque também local. E eu acho que as ciências sociais, a antropologia trouxe um pouco disso para mim. Eu estudei na UFMG, Ciências Sociais, com foco em Sociologia e Ciência Política. E depois eu fiz, junto com Ciências Sociais, eu fiz também Relações Internacionais na PUC Minas. Tudo aqui em Belo Horizonte, onde eu estou agora trabalhando de home office. Eu tenho esse privilégio de estar aqui perto da minha família, mesmo trabalhando no sistema da ONU. E aí, assim, aí foi isso. Então, eu acho que aí, claro, eu acho que as ciências sociais abriram portas de uma maneira que as relações internacionais eram portas muito diferentes das relações internacionais e das ciências sociais. Não é algo que eu indico fazer 2 cursos ao mesmo tempo, porque na época a gente se acha meio super-herói, a gente acha que vai dar conta, mas no fim das contas, a gente não faz nenhum dos dois tão bem quanto a gente deveria, né? E um acaba fica deixando de lado. Então eu falo que se eu fosse voltar atrás, eu faria só um desses 2 cursos. Não sei qual dos 2 eu faria, Eu ia te mas perguntar qual. eu acho que, assim, pensando depois, a gente vai continuar falando de outros momentos da minha carreira, eu acho que eu teria me dedicado mais ao curso de Ciências Sociais, porque eu acho que a faculdade é um momento da gente se expor a coisas que são muito diferentes para a gente, e eu acho que o campo das ciências sociais está muito mais desenvolvido. Hoje, as relações internacionais, elas se baseiam em teorias das ciências sociais, mas com uma lente global, né? Mas não necessariamente ela é necessária. Então, eu acho que eu me arrependo de não ter estudado tanto ciências sociais como eu não fiz na época, né? Mas é claro, é factível fazer 2 cursos para quem quiser fazer, mas eu não acho que acrescenta tanto quanto eu achava aos 17 anos, né? Quando eu fiz essa escolha. Muito bom, Raquel. É muito legal você trazer isso, porque muitas pessoas me perguntam também, né, os seguidores, seguidoras, Analisa, eu estou em dúvida entre relações internacionais e direito, relações internacionais e economia. Será que vale a pena fazer 2 universidades ao mesmo tempo? E eu também tive um pouco disso, na verdade, eu tendi um pouco a economia, porque como meu curso de RI foi mais business, assim, mais corporação, eu fiquei achando que talvez fazer um curso de economia me ajudar a encontrar um trabalho no setor privado, e no final nem foi necessário, né? Eu trabalhei na SAAB e tudo, só com um curso de relações internacionais com esse enfoque mais corporativo, que foi a Escola de Comércio que eu estudei em São Paulo. Mas eu sempre fico sem saber o que responder, porque não aconteceu comigo, né? Mas eu sempre também tive essa impressão de que talvez fosse melhor escolher um curso, né? E se dedicar 100% a ele, como você falou. Mas ali, Raquel, então você se formou em Relações Internacionais e Ciências Sociais no mesmo ano. E aí, qual que foi o próximo passo? Você chegou a trabalhar? Eu acho que não, né? Durante a graduação, ficou difícil ali você fazer algum estágio? Como é que foram esses anos? Eu trabalhei, eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo meu trabalho voluntário no CISV, que era algo que eu tinha uma dedicação de mais ou menos 20 horas por semana. Então, é claro que a gente tinha que compensar de alguma maneira no fim de semana, ou os estudos, ou esse trabalho voluntário. E eu também era bolsista de pesquisa do CNPq. Eu fui bolsista de vários projetos de pesquisa diferentes e eu continuo trabalhando com pesquisa hoje, né? Eu me Uhum. formei, eu me formei em 2005 e até hoje, em 2011, eu continuo usando muito do que eu aprendi na iniciação científica. Então, é algo que eu sim recomendo. Eu recomendaria fazer um curso só e se dedicar mais a projetos de extensão. Não precisa ser estágio, né? Mas projetos para a gente ajudar a fazer um pouco da escolha, porque o campo de relações internacionais ele é tão grande, então você falou, né, que o seu enfoque foi todo corporativo. Eu não tive absolutamente nada de parte corporativa, eu ignorei a parte da economia
da minha universidade. Eu acho que foi um erro também, eu vou falar de novo assim, eu não queria saber de direito, eu não queria saber de economia, e hoje eu vejo muita necessidade de ter um conhecimento maior de economia e eu tive que correr atrás. Qual que foi a outra pergunta, Analice? Depois que eu me É, formei, foi isso? isso. É, durante a universidade, eu fiz uma parte da minha graduação na França também, na Universidade Paris I, em Sorbonne, e isso deixou os dois cursos um pouco desnivelados. Então, assim que eu voltei, eu consegui terminar meu curso de Relações Internacionais, mas eu precisava de um ano ainda para formar em Ciências Sociais. E nesse período eu comecei a trabalhar no governo de Minas, também com uma bolsa da FAPEMIG, que é como se fosse a FAPESP em São Paulo, né, que é um instituto de pesquisa estadual. E eu trabalhava no governo de Minas, que foi quando a gente se conheceu, com parcerias internacionais. Então, enquanto eu terminava o curso de Ciências Sociais, que era basicamente uma ou duas matérias e a minha monografia, eu trabalhei no governo. Eu fiquei no governo durante um ano e meio, e Uhum. logo depois eu me candidatei tanto para o mestrado, porque eu sabia que eu queria fazer mestrado, e aí o mestrado que eu escolhi, acho que foi muito legal, porque foi um mestrado em antropologia das relações internacionais. Então, era um enfoque antropológico para problemas globais, né? Era colocar a lente da antropologia, que é uma lente, eu acho que mais crítica, que parte do grassroots, né? Das pessoas que estão ali fazendo a coisa acontecer, de uma maneira mais crítica, ver os problemas globais, que de alguma forma impactam a todos, mas de formas muito, muito diferentes. E num período de 3 meses antes do início do meu mestrado e o tempo que eu saí do governo de Minas, eu fiz um estágio na Missão do Brasil na ONU, que é um estágio voluntário, mas eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer como que as Nações Unidas funcionam de fato, porque a gente estava ali desde uma perspectiva do governo brasileiro, mas a gente estava trabalhando no Conselho de Direitos Humanos, eu estava indo na OMS, na OIT, conhecer aquilo de fato, né? Isso eu acho que também me abriu para um outro lado. Eu tinha participado de mini-ONUs também na época do colégio, mas ver aquilo de verdade, eu acho que fez muita diferença. Fiz grandes amigos, eu acho que os meus melhores amigos, um dos meus melhores, a minha maior turma de amigos foi um grupo que fez esse estágio comigo, que acompanha a minha carreira, que acompanha a carreira deles. A gente é muito unido até hoje. E logo depois eu comecei esse mestrado, que foi em Genebra, na Suíça, se vocês quiserem pesquisar, chama Graduate Institute of International and Development Studies. Tem o nome também em francês, Institut de Développement des Études Internationales. Eu acho que é isso. E desse instituto é que ele tem muitos projetos de pesquisa e projetos de estágio ligados à ONU. Além de ser um mestrado na Europa, que é muito barato, eu estava tocando. É. É, ele tem muitos projetos de extensão com a ONU e com outras instituições ligadas à ONU em Genebra. Genebra é uma cidade de 300 mil pessoas, onde 50% de quem está ali trabalha com diplomacia, né? Então, foi muito natural nas minhas férias de verão conseguir um estágio na ONU, eu consegui um estágio na FAO nesse meu primeiro ano. Não era o que eu queria trabalhar, eu cheguei lá com foco muito em pós-conflito, cooperação internacional pós-conflito, especificamente em educação, políticas de língua e de identidade nacional, mas aí apareceu um estágio na FAO, claro que eu não ia perder essa oportunidade. A FAO é uma das poucas organizações que paga os estagiários, aquilo fez uma diferença muito grande, porque eu estava dependendo de empréstimos, de economias, do muito pouco que eu juntei com um ano trabalhando, né? Então fez uma diferença muito grande. E foi num momento muito bom na FAO, porque o diretor-geral da FAO era brasileiro, que trabalhou no Ah, projeto Fome Zero. Então existia muito uma vontade de incluir mais brasileiros e sul-americanos na organização. E isso eu acho que me ajudou muito, porque sempre que o Graziano ia para Genebra,
era a brasileira que tinha que estar lá resolvendo os pepinos dele, e tendo a oportunidade de conversar com ele. Então, assim, era eu que buscava ele no aeroporto. Tudo bem, era um trabalho um pouco de estagiário, mas quem tinha a oportunidade de sentar ali do lado dele e ter uma conversa qualquer, né? E eu lembro que foi muito engraçado, porque eu acho que em 3 anos que eu fiz o estágio na FAO durante 6 meses, mas depois eles me contrataram como consultora. E aí eu fiquei lá mais 3 anos. Claro que minhas responsabilidades aumentavam, mas esse fato de ter sempre contato com o diretor-geral, cada vez que ele ia para Genebra, eu acho que foi uma coisa que talvez ele nunca mais vai se lembrar de mim, né? Mas eu acho que para mim foi tão importante, eu tive tantas trocas que valeram tanto para mim naquele momento de início de carreira que eu acho que fez muita diferença. Foi muito engraçado que eu acho que 2 anos depois que eu saí da FAO, eu encontrei com o Graziano no aeroporto de Guarulhos. E como ele sempre está com pessoas que estão fazendo essa assessoria para ele, ele não sabia onde pegar a mala, onde reclamar que a mala não tinha chegado. E aí a gente se esbarrou assim, ele lembrou de mim, a gente teve uma conversa rápida. Mas eu acho que é isso, assim, a gente sempre tem que estar perto de pessoas que podem mentorar ou tirar um pouquinho do que elas podem oferecer para a gente, né? Então, aí foi isso. Eu fiz esse estágio na FAO, que me pagava, eu acho que era $1.000 por mês. Que, claro, não é muito, não é o suficiente para viver lá, mas considerando o sistema ONU, que em lugares que praticamente não te pagam, acho que fez uma diferença muito, muito grande. E aí, o que eu falo sempre, eu acho assim, trabalhar na ONU não é só uma questão de competência, né? Tem algo de sorte muito grande envolvido. Então, o que aconteceu comigo? E com muitos dos meus colegas do mestrado, e é por isso que eu falo que tem uma coisa de sorte, né? Porque tinha gente muito boa também que estava fazendo estágios durante o verão. Mas o que aconteceu no meu caso foi que um dos consultores que trabalhava lá conseguiu um emprego em outra organização. E aí uma vaga de consultor estava livre. Naturalmente, eles iam contratar alguém que eles já conheciam e eles não podiam mais estender o meu estágio. Então, foi uma coisa quase que orgânica, porque eles falaram assim, a gente gosta de você, a gente quer que você... a gente gosta de você, eu prefiro contratar você como consultora do que abrir um processo que vai durar 6 meses, e a gente não sabe, vai ser uma indicação de uma outra pessoa e tudo mais. E eu trabalhei ali na FAO como consultora, eu Olha, trabalhava... Thaís, linda. Só um beijo aqui para a Thaís, que nos colocou em contato há 10 anos, Ei, hein, Thaís? Thaís, pois é. Bem-vinda. Desculpa, Raquel, tive que reagir Não, aqui. claro. Bom, então eu fiz esses 6 meses na FAO como estagiária, e logo depois eu fui contratada como consultora. E como Consultora. consultora, eu trabalhava com questões humanitárias. Então, o humanitário é tudo aquilo que não é político, né? É tudo aquilo que faz parte do que a gente chama da Convenção de Genebra. Então, tudo que não se discute, assim, tá tendo uma guerra, as pessoas precisam comer. Não importa qual que é o seu lado, as pessoas precisam ter um lugar para viver, elas precisam ter acesso à saúde. As crianças que estão no meio de uma guerra que não tem absolutamente nada a ver com as políticas dessa guerra, elas têm que ter acesso à educação. Então, eu trabalhava nesse campo, mas em Genebra. Então, o que a gente tinha que fazer? O que eu tinha que fazer no meu trabalho? Era traduzir tudo aquilo que estava acontecendo no lugar e que as pessoas da FAO e de outras partes da ONU estavam fazendo naquele lugar. Então, vamos supor, no caso da Síria, e traduzir para os diplomatas e para as outras organizações que estavam em Genebra sobre quais eram as necessidades, tanto de doação, o que era prioridade, por que alguma coisa, por exemplo. Então, o foco estava todo na Síria, mas também tinha uma seca acontecendo na Etiópia. Então, a gente também tinha que falar, olha, gente, a Etiópia também está rolando. Vamos começar a prestar atenção, né? E era um trabalho muito legal, porque, assim, você está fazendo muito pouco, você é muito jovem, mas é ali que estão os diretores gerais, é ali que estão os grandes diplomatas, os grandes tomadores de decisão. Então, pode até ser que você não tenha coragem de ir lá falar com eles, tomar um vinhozinho com eles num evento, mas você está muito exposto ao centro de tomada de decisão mesmo das Nações Unidas, né? E das pessoas e dos primeiros documentos que estão saindo lá. Então, para mim, foi uma curva muito rápida de aprendizagem, eu acho. Bom, e aí é isso, né? Essa mistura de sorte e competência. Que aí o que aconteceu logo depois foi que estava acontecendo uma crise muito grande do El Niño, que foi em 2015, 2016.
E eu estava Uhum. organizando a cúpula o World Humanitarian Summit, foi a cúpula mundial humanitária, que estava acontecendo junto com a decisão dos ODS, com o Sendai, que é de desastres, Uhum. na discussão de Paris e tudo isso. E estava também acontecendo uma cúpula humanitária para tomar grandes decisões sobre qual seria o enfoque, como é que a gente ia melhorar o financiamento e tudo mais. E isso me trouxe um pouco de, assim, bastante disposição, porque eu era o nome da FAO entre os organizadores, e o diretor de emergências falou, não, a gente precisa que você trabalhe nessa emergência do El Niño, e me levaram para Nova York. E eu trabalhei durante 1 ano e meio em Nova York com a Mary Robinson, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela é ex-presidente da Irlanda, e um outro diplomata queniano, na resposta da ONU ao El Niño e a questões de clima. E a Então você Mary saiu da Robinson, para quem não FAO e foi conhece, para a OCHA. Como eu é que saí da foi FAO, essa? Ah, e quando eles criaram o escritório de resposta ao El Niño e a questões de clima, eles ah. criaram uma agência não, um escritório híbrido, onde tinham pessoas de cada uma das organizações da ONU que trabalhavam com questões humanitárias. Então, era uma Ah, pessoa tá. da FAO, uma pessoa da Unicef, uma pessoa do PNUD, uma pessoa do WFP, que é o Programa Mundial de Alimentos, Uhum. quem mais? Tinham pessoas da OTA, tinham pessoas da OMS, e eu trabalhava diretamente com a Mary Robinson para a gente criar mecanismos globais para responder melhor ao próximo El Niño. Porque não sei se você sabe, mas o El Niño ele acontece periodicamente, ele acontece. Não existe ainda vínculos entre o El Niño e as mudanças climáticas. Então, o El Niño vai continuar acontecendo. A resposta da ONU em 2015, 2016 não tinha sido boa. Foram Uhum. 22 países que foram extremamente afetados e a gente não sabia como responder aquilo, porque era uma necessidade que surgiu do nada Uhum. e numa lógica de que como assim a gente não estava preparado, né? Porque se acontece sempre e muitas das vezes que acontece vai ser de uma forma muito grave, como que uma organização que tem 70 anos ainda não está preparada para isso? Então, Uhum. também foi um projeto muito, muito legal, que eu, muito nova, tive oportunidade de viajar muito, de participar de muitas coisas. E como a gente era um grupo pequeno e tinha muita coisa para fazer, era meio que, toma aí, vai lá para Bangkok, roda esse workshop, porque a gente precisa fazer consultas com os funcionários de lá, com as pessoas que foram afetadas com o El Niño, que a gente tem que entender o que eles precisam. Eu era a única pessoa do grupo que falava espanhol, então todas as viagens para os países da América Latina que foram afetados pelo El Niño naquele ano, eu tinha que ir, porque era a única pessoa que podia traduzir para ex-presidente da Irlanda o que estava acontecendo, estabelecer essa comunicação. Outras vezes que a gente tinha que fazer consultas, né, porque a gente estava fazendo um documento que depois ficou conhecido como o Blueprint for Action, que eram elementos, né, de como melhor responder a essas crises que a gente sabe que acontecem com frequência, aí também eu acho que não é só El Niño. Então, foi um ano assim, muito, muito intenso de trabalho, que me fez conhecer várias partes da organização e morar em Nova York, que eu acho que assim, que se Genebra é o centro dessa tomada de decisão humanitária, Nova York é o centro de tomada de decisão político da ONU, né? Então Uhum. foi muito importante. E logo depois que a CAP terminou esse período de 1 ano e meio, eu voltei para a FAO, porque era um período, né, que eu fui emprestada da FAO para a OCHA, mas aí eu estava em Nova York. E foi num período onde estava acontecendo muitas crises. A gente fala famine, né? Que eu acho que não existe uma tradução no Brasil. Mas a famine é aquele ponto de fome onde as pessoas podem morrer de fome. Aquela foto da década de 80 da crise de fome na Etiópia, né? Que já tem o urubu esperando a criança morrer. É essa situação que a gente chama de Uhum. fase 5 de fome. Eu acho que no Brasil é esse termo que a gente usa. Estavam acontecendo vários conflitos em 4 países da África, onde o risco de morte por fome estava muito grande, e a grande questão da fome ali naquele momento era por uma questão de acesso, e a fome estava sendo usada como arma de guerra mesmo. E aí a gente trabalhou no projeto da FAO, que foi muito legal, junto com o WFP, de fazer uma resolução da ONU, do Conselho de Segurança, linkando a fome, a famine, a questões de segurança. E seria a Uau. primeira grande resolução da ONU sobre esse tema.
E aí era isso também. Tinha que fazer o Caramba, vocês levaram rascunho para o Conselho do de Segurança. discurso. A gente levou para o Conselho de Segurança. Então a gente fazia o rascunho do discurso do Antônio Guterres. Eu acho que foi bem na mudança entre o Ban Ki-moon e o Antônio Guterres. A gente tinha que fazer o rascunho do discurso dele. Pode ser, gente, que nada do que eu escrevi ele usou. Mas só de ter sido a primeira pessoa que começou o discurso, e aí você vê, sei lá, 15 dias depois desse cara falando aquilo, você fala, que legal, né? Eu acho que a gente tá, sei lá, eu me senti relevante naquele momento, porque a gente acha que a gente faz tão pouquinha coisa que não causa nenhum impacto. Eu acho que foi o momento mais bacana, assim, no meu trabalho com a FAO. Bom, aí durante isso, eu acho que, né, eu fiquei na FAO até 2017. Em 2015, eu fiz a prova da ONU, que é o grande concurso da ONU, que se chama o YPP, que é o Young Youth Professionals Program, que é um programa, é uma espécie de concurso para pessoas até 32 anos que são de países que são subrepresentados na ONU. E aí eu acho que você comentou, Annalise, comigo na última conversa que a gente teve, que só 0,5% dos profissionais que trabalham na ONU são brasileiros, né? Do secretariado. Do secretariado, Então, esse Youth Professionals Program, o YPP, ele é um programa que a ideia dele é balancear um pouco a representatividade geográfica da ONU. Então, são os países que estão um pouco representados que podem fazer essa prova. O Brasil, nos últimos, eu acho que 6, 8 anos, ele pode fazer, os brasileiros podem fazer essa prova. É algo que eu recomendo, é algo muito difícil. Não pode ser uma escolha de carreira passar nesse concurso como as pessoas do direito que fazem concurso e querem ser juízes fazem de dedicação total a essa prova. Não é assim que funciona. E se quiser, a gente pode falar mais sobre isso. Eu sei que o foco não é essa prova. Mas eu fiz essa prova foi... Então, você faz a prova em famílias de trabalho da ONU. Então, assim, existe um grupo de família política, existe um grupo de família... família, a gente fala assim, é um cluster, né, de profissionais. Então, existe um cluster de profissionais de estatística, um cluster de profissionais de economia, de profissionais de comunicação, de fotografia, de rádio. E eu fiz o de questões sociais, de desenvolvimento social. E eu passei nessa prova, só que é um processo super longo, porque eu fiz a prova em 2015, eu soube que eu passei em 2016, e eu só fui chamada em novembro de 2017. Em novembro de 2017, eu me despedi da FAO, porque a FAO não faz parte do secretariado, a FAO é uma agência especializada da ONU. E aí eu tive que sair da FAO e fui para a Etiópia, que foi o meu primeiro posto. Mas não era o momento, a gente chama de Hardship Duty Station, na ONU. Que são lugares que não são fáceis de se viver, assim, que tem as suas dificuldades, que não é igual viver em Nova York, que não é igual viver em Genebra. E era algo que eu sempre quis, mas na minha vida pessoal não era o momento. Só que quando você passa no concurso do IPP, o seu primeiro posto você não escolhe. Então você pode ir para qualquer lugar que te escolherem, que te mandarem. Então, se você fala não, você tá fora. E aí eu falei, não, vamos lá, vamos embora, vamos para a Etiópia. E eu fui, fiquei na Etiópia durante 2 anos. Aí já num outro momento da minha vida, casada, com outras responsabilidades de ter que convencer meu marido de que valeria a pena pra gente, não só para mim profissionalmente, mas pra gente como instituição família, que eu acho que já é um outro desafio se alguém quiser falar de famílias e vida internacional, principalmente para mulher. Mas eu tenho um companheiro muito, muito bom. Acho que eu fiz a escolha certa, que me acompanhou, que topa tudo comigo. E, bom, ficamos lá durante 2 anos, trabalhando na Etiópia. E lá na Etiópia eu trabalhei com o que a gente chama na ONU de Programming, ou Program Management, né? Que é gestão de programas. Então, o que eu fazia? A gente tinha um escritório, que é o escritório regional, o escritório regional da ONU na África, que responde aos 54 países africanos. E a gente recebia ordens ou diretrizes ou resoluções da ONU que vinham de Nova York, que vinham de Genebra, e a gente tinha que, sei lá, traduzir aquilo para a realidade africana, reportar para a África, explicar o que é que estava
o que é que estava acontecendo dentro no sistema como um todo e explicar para o sistema como um todo quais eram as prioridades na África. Porque, assim, principalmente a África, que tem uma integração regional muito forte com a União Africana, eles também tinham a Agenda 2030 deles, que é a Agenda 2063, né? Então, é um trabalho enorme de ver, olha, o que a Agenda 2063 tem, que a 2030 não tem, que indicadores que a 2030 tem, que podem ser usados na 2063, qual das duas é mais ambiciosa na questão de saúde? Aí vai ser a 2063, mas qual que é mais ambiciosa em educação? Vai ser a 2030. Então, como é que a gente sincroniza isso, né? E como é que a gente reporta? Porque a ONU não existe para dificultar a vida de nenhum país. Então como é que a gente vai fazer? Então, o nosso trabalho é sincronizar, é harmonizar aquilo, tá? A gente criou mais um passo para eles de prestar contas à questão de desenvolvimento. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, era um Raquel, grande só tem trabalho só de uma pegar os pergunta. relatórios. Uhum. Porque você passou no IPP para trabalhar no secretariado, certo? E a Isso. sede da ONU em África fica ali onde eu morei, em Nairobi, no Quênia. Então, que braço do secretariado era esse na Etiópia? Que organização que era essa? Bom, em Nairobi, a gente vai ter a sede de várias organizações da ONU, né? Que vai estar a UNEP, que vão ter outros escritórios, então, ONU Habitat. de coordenar a UN Habitat e outras grandes organizações. Essas vão ser sedes globais de certas organizações dentro do sistema ONU. Na Etiópia, a gente tem a sede da Comissão Econômica para a África, que faz parte do secretariado. Sim. Então, o secretariado tem 5 comissões regionais, que é o da África, que fica na Etiópia, o da Ásia-Pacífico, que fica em Bangkok, o do Oriente Médio, que fica em Beirute, o da CEPAL, que todo mundo que estuda relações internacionais conhece, que é da América Latina, que fica em Santiago, e o da Europa, que fica em Genebra, que é uma partezinha muito pequena da sede da ONU em Genebra. Então, eu estava trabalhando no escritório regional. O escritório de Nairobi é uma sede, como Genebra é uma sede, como Nova York é uma sede. É a Comissão Econômica para a África. Agora entendi que você estava lá na Etiópia. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, os países africanos, quando eles fazem qualquer relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é a gente que organiza esse processo, né? A gente que organiza a conferência dos ministros, principalmente dos ministros de Fazenda, porque a OMS vai organizar os ministros de Saúde. E todo o relatório dos ODS acontece por meio das comissões regionais. Acho que talvez dependa. Eu tenho certeza que o da África e o da América Latina são por meio das comissões regionais, que foi onde eu já trabalhei. Bom, fiquei esses 2 anos na Etiópia e como parte do IPP, depois de 2 anos, nos primeiros 2 anos, a gente é automaticamente reassignado para outros postos. É uma coisa meio dança das cadeiras, assim. Então, depois de 2 anos, todo mundo que faz parte desse programa, que completou 2 anos, troca, é um troca-troca. Eu não vou explicar exatamente como é que funciona, mas aí por uma decisão familiar, a gente tentou voltar para a América Latina, porque a gente estava há muito tempo fora. E aí, e eu acho que, bom, aconteceram muitas coisas no Brasil também, em 2018, e eu acho que isso me fez ter uma vontade muito grande de voltar para essa realidade, porque por mais que eu estivesse tratando de temas globais, trabalhar com questões humanitárias e depois trabalhar com foco regional na África, me deixou muito afastada da realidade brasileira, porque a gente não trabalha com coisas humanitárias no Brasil tanto, né? Existe um esforço muito grande de fazer com que os conflitos que acontecem no Brasil de violência urbana sejam tratados como humanitários, mas eles ainda não são. E a África, ela é um mundo à parte, com todas as suas nuances, com seus problemas. Então, o Brasil ficava a América Latina e o Brasil ficava um pouco longe da minha realidade. E com tudo que aconteceu em 2018, voltou muito forte para mim esse desejo de estar em casa, de voltar para casa, de trabalhar com os problemas que são do Brasil. Nós até nos reaproximamos, né?
Foi quando você teve aquela ideia de criar, de repente, até um periódico, uma revista. Lembra que a gente voltou a trabalhar juntas, assim, né, Ai, para combater fake exatamente. news? Eu acho que já estava ali É, nascendo em você essa coisa de querer se envolver novamente, talvez aí de com... querer, exatamente. Foi bem forte isso em mim. Uhum, E aí eu acho que no meu trabalho eu tentei voltar um pouco mais para isso e fui para o escritório da CEPAL, que é a Comissão uhum, Econômica para a América Latina, no México. Então, a sede da Comissão Regional para a América Latina, né, que é a CEPAL, que a gente estuda, o Fernando Henrique Cardoso, o Prebes, e toda essa turma, é Santiago, que é a grande sede, mas eles têm escritórios subregionais e escritórios nacionais. Então, existe a CEPAL em Santiago, mas também tem um escritório no México, que trabalha com o México até o Panamá, incluindo Cuba, Haiti e República Dominicana. Tem um escritório no Brasil, que é um escritório bastante político, tem um escritório em Bogotá, tem um escritório em Porto Espanha, que trabalha com os países do Caribe, aí já tem um foco, o foco é muito mais falado no inglês, toda a questão de SIDS, né, que são os países, são as ilhas em desenvolvimento, um foco bastante diferente o de Porto Espanha. E agora eu voltei para o mundo da segurança alimentar, que eu trabalho com desenvolvimento agrícola associado às mudanças climáticas, mas eu também trabalho com saúde pública. Saúde pública ligada às mudanças climáticas. Então, como é que a emergência climática está influenciando a nossa saúde? E agora o grande desafio é ver as ações humanas têm realmente uma reação, uma relação ou não. Não tem, nem de forma científica, nem de forma política, a gente não tem essa resposta. E aí eu trabalho na CEPAL agora, e o meu trabalho é muito focado na, na América Central. Eu respondo pelos países, pela Costa Rica e por Nicarágua, são os países que eu tenho mais foco. E cada dia é um desafio diferente hoje, morando no México. Por causa da pandemia, a gente está fazendo home office, todas as viagens da ONU estão bloqueadas, se não por questões de emergência. Então, teve uma temporada de furacões muito grande na América Central no ano passado, então todo mundo que trabalha com emergências fez essas viagens, mas em geral todas as viagens da ONU estão interrompidas desde março do ano passado, e foi a oportunidade que eu tive de trabalhar do Brasil. É o período mais longo que eu fico no Brasil desde que eu saí em 2012, e está sendo muito, muito bom estar aqui, mesmo longe. Eu acho que é só essa ideia de ir no meu supermercado da minha adolescência mexe um pouco comigo, assim. Desde Então, quando que tem você está aí em sido. Minas? Quando que você voltou? Eu vim no final de outubro, fiquei até janeiro, voltei para o México, fiquei mais 2 meses lá. E aí eu entrei com um novo pedido para trabalhar daqui, e agora eu fico até julho. Mas a expectativa é de que a partir de agosto a gente já volte para os escritórios, todo mundo vacinado. Mas veremos, né? A gente não sabe como é que essa parte vai ser. Nossa, Raquel, eu não sei se você conseguiu acompanhar, eu estou tentando, porque eu olho para você, olho para os comentários, mas um milhão de reações aqui, as pessoas estão fascinadas com a sua jornada, com os ensinamentos. Estou com muitos mentorados aqui que estão te assistindo, o André, a Helena, que até comentou que ela está fazendo uma jornada parecida com a sua. Então, o pessoal tá todo mundo assim, muito. A Jaque falando assim, que aula. Então, o pessoal tá todo mundo muito feliz de te ouvir, né? E eu já falo em nome dos meus mentorados, dos meus seguidoras, a gratidão de poder ouvir isso de você, porque às vezes a impressão que a gente tem é que é um mundo tão inacessível, né? O que as pessoas na ONU fazem? E eu tinha um pouco disso com a diplomacia também. E aí as redes sociais estão trazendo essas realidades, essas grandes carreiras, digamos assim, mais próximas das pessoas, né? Tem muitos diplomatas criando conteúdo, falando como que é o dia a dia deles, não só de passar no concurso, mas o que faz um diplomata, né? E a mesma coisa assim, né? O que faz uma pessoa que trabalha na ONU? E a gente tentar desmistificar, primeiro explicando que a ONU é um sistema, né? Como você disse, a FAO é uma agência especializada,
são 15, se não me engano. Depois você tem os fundos e programas, né? As organizações relacionadas que estão ali, o grupo do Banco Mundial, que já é um outro mundo, mas ainda assim no guarda-chuva Sistema ONU. Então a gente conseguir trazer assim pessoas, né, principalmente falantes de português, contar um pouquinho da jornada é realmente assim enriquecedor. Se eu puder te colocar uma pergunta aqui, pensando aqui nesse meu papel de mentor ou facilitadora das pessoas que sonham com essas carreiras, quais seriam as 3 principais competências, Raquel, assim, para uma pessoa que quer ter uma oportunidade na ONU? Qual que você diria, assim, as 3 ou 5, vai, principais competências para quem quer entrar É, nesse mundo? eu acho que a gente tem que falar de 2 tipos de competências, e eu acho que a ONU divide isso muito bem, assim. É, e aí tem uns tricks em inglês para isso. E o Kofi Annan, ele, todo mundo sabe, né? O Kofi Annan foi secretário-geral da ONU antes do Ban Ki-moon, ele morreu no ano passado, e ele foi uma grande figura no sistema da ONU, porque ele foi o primeiro funcionário de carreira da ONU que chegou ao cargo de secretário-geral. E ele fez a carreira dele nos recursos humanos e na administração. Então, quando ele se tornou secretário-geral, ele queria deixar muito claro quais eram as competências de um funcionário da ONU, de um bom funcionário da ONU. E ele separava as competências. E eu não vou brincar agora com as traduções que ele usa, mas a gente tem as competências que a gente carrega ao longo da vida e que a gente não adquire trabalhando na ONU, e a gente tem competências que são competências técnicas. Então, eu acho que a gente primeiro vou falar de competência técnica. E para quem tá começando a estudar relações internacionais, eu acho que língua, assim, se a gente puder investir em língua, você falou, né, das coisas que são possíveis e impossíveis. Eu não sou filha de pessoas que tiveram uma vida internacional. Eu não estudei em escolas bilíngues. O meu inglês, meu francês, meu espanhol, eles são muito bons gramaticalmente, mas eles têm muitos erros, eles têm muito sotaque, porque é a minha trajetória. Eu estudei numa escola de ensino médio particular, mas católica, igual a maior parte, talvez, das pessoas que estão aqui estudar. Então, teve que ter um investimento muito grande da minha parte disso, de reconhecer o tanto que aquilo era importante. Isso eu acho que, sem dúvida, quanto mais línguas vocês puderem aprender, é melhor. Se você quer trabalhar na ONU, eu indico que seja começando por inglês e francês, que são as línguas do secretariado, e depois passando pelas 4 outras línguas oficiais da ONU, que é o espanhol, o árabe, o chinês e o russo. Eu acho que hoje faz muita diferença ter um bom português também no sistema. A gente tem os países, né, que são da CPLP, que eu acho também que são 8 países, 5 países africanos. Acho que vale muito a pena melhorar também habilidades linguísticas, né? Saber escrever, eu acho que também é uma habilidade que falta muito. Assim, eu trabalho hoje, assim, eu não trabalho, né? Mas eu faço muito recrutamento no escritório onde eu trabalho. E assim, se você vai escrever uma carta e ela tá mal escrita, e eu não tô falando de erro de gramática de inglês, não, mas se ela tá mal construída, esquece. Se essa pessoa não consegue escrever uma carta de apresentação bem escrita, ela não vai conseguir escrever um e-mail, ela não vai conseguir escrever um documento de investigação. Então, acho que habilidades linguísticas, escrever bem, são competências que eu acho que competências técnicas que a gente tem que carregar. E, claro, ter um domínio do que você vai fazer no seu trabalho, né? Não adianta eu que fiz um concurso, aí o concurso ele exige habilidades mais genéricas, você tem também que se afundar na área que você vai estudar. Então, assim, El Ninho, vou começar a trabalhar com El Ninho. Beleza, eu estudei El Ninho no segundo ano para fazer vestibular, e eu vejo que ele afeta a realidade das pessoas, mas eu vou ter que correr atrás e eu vou ter que ler a fundo o que é o El Ninho, desde a parte mais científica até a histórica, até ver como é que isso afeta e o que existe de teoria da arte nisso. Então, quando você chega no momento que você tem que ter um conhecimento técnico, é realmente passar noites e fins de semana aprendendo aquilo, não tem outra saída.
E eu acho que o que a ONU leva muito em consideração também são essas habilidades, eu não sei o termo em português para isso, mas eu acho que são soft skills, ou as habilidades que a Interpessoais. gente as habilidades que você carrega, né? Uhum. E eu acho que trabalho em equipe é uma coisa que vai sempre ser cobrado de você. A gente não adianta, assim, não adianta sair dessa. Não existe trabalho individual dentro do sistema ONU. Você tem que saber negociar, tanto dentro da sua equipe como entre outras organizações, né? Então, sei lá, a gente está lançando uma publicação agora que são 10 organizações lançando essa publicação. Imagina a discussão das vírgulas, né? O tanto que isso não enche o saco. Então, se você não souber trabalhar em equipe, saber abrir mão de certas coisas, escolher bem as suas batalhas e saber se reunir, conversar com todo mundo, também é muito problemático. E isso nas entrevistas é algo que é testado de você. Nas entrevistas, eles não vão te perguntar, eles não vão testar seu inglês, eles não vão testar se você sabe quais são as características técnicas para ser considerado ou não o ninho ou laninha. Eles vão querer saber se você trabalha bem em equipe. E a gente usa um termo muito importante chamado orientação ao cliente, que é saber quem são os interlocutores e como adaptar a sua linguagem para cada um dos seus interlocutores. Então, se você vai responder ao secretário-geral, você vai escrever uma coisa. Se você quer falar com a sua chefe, você vai falar outra coisa. O ministro da Fazenda do Nicarágua, que é um governo ditatorial, a sua linguagem tem que ser outra. Então, a gente tem que orientar-se muito ao cliente, né? Que é esse nosso interlocutor. E tratar todos como clientes, né? A ONU é uma organização que presta serviços aos países. Eu acho que ela tem muito mais do que isso. Eu acho que a ONU, a gente usa o termo agenda setting, né? A gente cria a agenda para os países discutirem, mas ainda assim a gente responde ao que os países pedem para a gente responder. Então, precisa ter essa consciência. E eu acho que, para mim, o que é muito importante é planejamento e organização também. As prioridades mudam a cada segundo. Tem coisa que você está trabalhando há 3 anos e ela deixa de existir porque o governo mudou, ou porque o secretário da ONU mudou, ou porque a sua chefe aposentou. Qualquer coisa pode acontecer. E aí todo o seu esforço de 3 anos vai por água abaixo, porque ele não vai ser lançado. Então, você tem que saber manejar um pouco isso, assim, criar expectativas, saber se organizar. Cada um tem a sua maneira Flexível também, de né? se Tem que ter uma organizar. certa E essa flexibilidade, né? flexibilidade. E flexibilidade. E eu acho que essas são as habilidades que eles sempre pedem para a gente responder. E a gente sempre tem que responder por meio de exemplos. Então, a minha dica, eu acho que as pessoas que querem entrar nesse mundo, e aí a Nath, uma grande amiga minha que trabalha no Banco Mundial, também comentou que o Banco Mundial também pede isso. Então, hoje as entrevistas, elas são baseadas nessas competências soft, né? Que são as competências transferíveis. E aí eu acho que a gente já tem que começar a coletar exemplos na vida da gente. Então, assim, nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? De trabalhar de casa. O que é que a gente aprendeu com isso? Tem algum exemplo? Algum dia você perdeu a paciência com a sua chefe porque ela é mais velha que você e ela não conseguia abrir o Zoom e a câmera do Zoom estava virada para o outro lado e ela estava encostando o microfone? Como é que você reagiu àquilo? Você ensinou ela a usar aquilo direito ou você perdeu a paciência e queria quebrar o computador? Eu confesso que eu quis quebrar o computador. E aí, aquele momento de respirar e de entender. Então, tá, o que eu aprendi com isso? E isso vira uma narrativa, isso vira uma história do que você aprendeu e quais competências que você desenvolveu ao longo disso. Então, assim, eu acho que o que aconteceu nesse caso da pandemia vai ser algo que eu vou levar, porque eu estava trabalhando com pessoas super tradicionais, porque a ONU é uma organização muito tradicional, muito aversa à inovação. Apesar de ter muitas pessoas que querem inovar, ainda quem está lá em cima não quer. E eu acho que isso é um exemplo que eu vou usar nas minhas entrevistas, que assim, eu tive a paciência no primeiro foi difícil, mas aí depois eu fiz uma capacitação com toda a minha equipe, que só mexe com o Word e fica mandando as coisas por e-mail, e falar, não, gente, olha, existe Google Docs, a gente pode fazer as coisas de um jeito mais fácil, a gente não precisa de reunião de 3 horas para tudo, a gente não tem que escrever e-mail super formais o tempo todo, porque é isso que a gente está fazendo, a gente não precisa ter reunião até 8 horas.
e ajudar a construir uma nova cultura de trabalho, sendo eu a pessoa mais nova da minha equipe, com mais paixão por inovação, eu acho que mudou a minha equipe de trabalho, mesmo eu não tendo um cargo de liderança, eu acho que as pessoas reconheceram que eu tive um papel importante ali, e eu, sem elas saberem, perdi a paciência, mas aprendi a lidar com isso de alguma maneira. Então, eu acho que criar essas narrativas é muito importante. E eu acho que isso não é só na vida profissional. Durante as minhas primeiras entrevistas de trabalho na ONU, eu sempre usava o CISV, né, que é essa organização que eu comentei no começo, como exemplos das minhas dinâmicas, os meus choques com pessoas que pensam de maneira diferente, ou a nossa dificuldade de comunicação com um colega do Japão que não falava inglês, ou eu que não falava inglês direito naquela época. Isso tudo constrói quem a gente é e essas habilidades soft, que eu acho que são mais importantes que as técnicas. O Hotel Four Seasons, eles falam no livro deles que eles não contratam pessoas que sabem cozinhar bem ou que sabem arrumar bem uma cama. Eles contratam pessoas que são simpáticas, que sabem lidar com o outro, que tem empatia. Porque o Four Seasons pode te ensinar a cozinhar, ele pode te ensinar a arrumar uma cama, etc. Mas ele não vai te ensinar a ser uma pessoa legal, a ser uma boa pessoa, né? Então, é muito mais fácil eles gastarem dinheiro para te treinar a arrumar uma cama ou para fazer um drink, do que te treinar para ser uma pessoa simpática. E é isso um pouco a ONU também, né? A ONU que é isso, essas coisas que a gente constrói com os nossos trabalhos voluntários, com a nossa vida, com as experiências que a gente vive, eles não vão ensinar isso pra gente. Então, acho que um foco nisso é muito importante. Nossa, maravilhosa, maravilhosa você, Raquel. Não, nunca é demais. Aliás, eu quero até te fazer outros convites para que a gente... Teve alguém que perguntou qual que é o tema da live. A gente não colocou um tema, porque era realmente assim, a sua história, talvez, né? A sua trajetória, mas eu tenho certeza que daria para, se você tiver disponibilidade, organizar lives incríveis aí, como você disse, só de repente o foco do YPP, ou então falar um pouco mais sobre as suas experiências na FAO, que, né, uma agência especializada ali. Como é que foi essa transição de estágio para consultoria? Eu acho que o pessoal também tem bastante dúvida em relação aos contratos na ONU, né? Como que eles funcionam e tudo mais, mas essa aula que você deu pra gente das competências é incrível e é muito reconfortante também, sabe, Raquel? Porque às vezes eu tenho os meus mentorados, seguidores que falam, mas eu não estudei numa universidade, sei lá, mais top, ou então eu não tenho essa ou aquela experiência. Então é reconfortante saber que, claro, a gente sabe que existem recrutadores, mas que em geral tem-se essa visão no sistema ONU de contratar as pessoas também por essas habilidades interpessoais, né, ou transferíveis, como você falou, que não é tanto a universidade que você fez, mas sim os problemas que você sabe resolver, né, como você lida com estresse e etc. Quer dizer, não vai contratar você ali pelo pedaço de papel que você traz debaixo do braço, mas você como um ser inteiro, né, tudo que você tem ali para trazer para a organização, não só o seu diploma. A despeito do diploma ser extremamente importante, obviamente, né, as suas habilidades técnicas, como você disse. E, bom, eu acho que vale a pena a gente marcar outros bate-papos mais temáticos, digamos assim. Mas se você pudesse deixar aí uma mensagem final, eu sei que daqui a pouquinho você começa a trabalhar também, às 11 da manhã, e eu vou ter o encontro com os mentorados ao meio-dia. Mas se você pudesse, Raquel, deixar uma mensagem assim para final para as pessoas que sonham com essa carreira, assim, um closing comments aí para o pessoal e prometer que voltará, por favor, para que a gente organize mais eventos. Bom, a primeira coisa que eu não queria deixar de perder, eu não queria perder a oportunidade é pedir para todo mundo não desistir do Brasil. Eu acho que está muito difícil, mas a gente tem que fazer o nosso papel como cidadão global ou como cidadão brasileiro também. E a gente pode fazer isso de várias formas, né? E eu acho que essa participação ativa ela é extremamente importante. E, bom, uma dica que eu ia dar é estudar, gente. É isso, assim. A gente não pode levar a universidade na brincadeira. Eu acho que existe, pelo menos com a minha experiência, né? Os meus colegas que levaram a universidade a sério são as pessoas que hoje realmente trabalham com relações internacionais, que estão realizando seus sonhos.
E as pessoas que não levaram a sério, ou era porque elas não estavam ali porque elas tinham certeza daquilo, e eu entendo, porque a gente tem que escolher muito jovem o que, que a gente quer, e talvez chegam questionamentos na vida da gente que fazem a gente mudar, ou eram pessoas que achavam que elas podiam recuperar isso de uma outra maneira. E não é assim. O momento que a gente tá na universidade é um momento que a gente tem tempo. A gente tem muito tempo. Então a gente tem que usar esse tempo. E esse tempo. Tudo bem que na pandemia é tudo bem ver Big Brother, porque eu também tô me aliviando no Big Brother, mas não é tempo de ficar fumando fora de sala de aula e batendo papo no milharal ou no qualquer lugar, né? O milharal é um lugar da FMG. É claro que a gente tem que viver, a gente tem que ter né? A gente tem que ter os nossos momentos de lazer, mas use melhor o tempo de vocês, gente, porque se eu pudesse voltar atrás e ver todo o tempo que a gente tinha disponível para a gente investir na gente mesmo. E eu não falo de recurso financeiro, não, mas é de ler realmente o que te pedem para ler, de participar de projetos de iniciação científica e de extensão. Eu voltaria atrás e faria muito mais do que eu fiz. Então, eu acho que a Thaís está aqui no do Milharal. Milharal, Se ela fiquei ficava no curiosa agora. Milharal. Não existe mais. Que Cortaram o milharal aqui. ele não existe mais. A polícia deve ter chegado lá na Universidade Federal, que o milharal era blindado. Bom, mas assim, eu acho que é isso. É claro que a gente tem que aproveitar a vida, acho que é muito importante, mas é só nesse momento, é só nesse momento que a gente tem tanto tempo assim para se dedicar a gente. Porque depois chegam outras responsabilidades, a gente tem que pagar boleto. Eu sei que tem gente que faz universidade também tem que pagar boleto, mas eu tô falando um pouco de como que foi a minha realidade de ver tanta gente que não levava a sério a universidade. Então, talvez a minha dica maior seria isso. E também, gente, sair da caixinha da universidade. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Participar de trabalho voluntário, aprender outras coisas. Então, assim, eu falei muito da minha carreira da ONU, mas eu tô indo por um caminho hoje que eu acho que talvez daqui a 10 anos eu não esteja mais trabalhando na ONU porque eu quero mexer com outras coisas. E aí eu uso meu tempo livre para poder estudar essas outras coisas. Então, saber, assim, que carreira profissional não é tudo, que a gente pode mudar, mas eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer bem e a gente tem que fazer com amor e dedicar ao máximo. E como meu pai sempre fala, a gente não tem que ser melhor que ninguém, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. E eu acho que isso é importante levar. Então faz o máximo que consegue. Muito bom, exatamente isso. Muito obrigada, Raquel. Muito legal você ter focado agora Obrigada a os você. seus conselhos para o pessoal que está na universidade, como eu disse, a maioria aqui do pessoal que segue. E é isso mesmo, eu falo muito disso em relação aos idiomas também, né? Que eu percebi, eu fui começar a estudar sueco já mais velha, né? Quando eu me mudei para cá em 2013. E eu vejo a diferença de como que foi o aprendizado do inglês, do francês, do espanhol, que eu comecei um pouco mais nova, como você falou, eu tinha menos responsabilidade, porque o sueco foi em paralelo com o trabalho na SAAB, que demandava muito, como você disse, muita leitura, né? Muito trabalho. Então, eu sempre gosto de usar esse paralelo, se aprender sueco com 25 anos e aprender o espanhol, o inglês lá na adolescência, né? Mais nova. Então, tudo que a gente puder fazer enquanto é jovem, assim, né? Que a gente tem menos preocupações, talvez, ou mais tempo, não sei, ou até o cérebro, né? Talvez esteja mais fresco aí para a gente aproveitar, porque eu tenho isso muito claro, assim, a dificuldade de como foi mais difícil para eu chegar no nível que eu tenho de sueco hoje, comparado, claro, a uma língua germânica, uma língua mais difícil, digamos assim, se a gente pensar nas línguas latinas, mas assim, a cabeça, né? A cabeça já está com muita coisa, muitos problemas, boletos, maridos e coisas que vão chegando na vida, ou a gente vai ficando mais velho. Então, é muito legal você ter trazido isso, essa mensagem. Mais uma vez, muito obrigada. Espero realmente que você volte, que a gente possa organizar outras lives, assim, porque eu não sei se você tem noção do quanto é importante isso que você está fazendo, sabe? Assim, de compartilhar com a gente a sua história, como isso empodera. A sua história empodera outras mulheres, meninas, meninos que estão ali, né, pensando, será que eu tenho alguma chance? Será que algum dia, né, escutar a sua trajetória, assim, é realmente transformador.
Então, muito obrigada mesmo, Raquel. Desejo um bom dia para você aí, um bom trabalho e, novamente, o convite para que você volte e a gente organize outros eventos. Seria um grande prazer. Muito obrigada pelo convite, Analista. Eu estou também à disposição para que a gente faça outras lives com temas mais específicos, dependendo do que os seus seguidores te peçam, que demanda que vier deles. E eu fico à disposição também, se alguém quiser também entrar em contato. Eu só peço, gente, porque assim, eu tenho que falar que muitas pessoas entram em contato comigo. E aí as pessoas falam, eu queria conversar com você, mas eu não... sempre foi meu sonho. Aí eu falo, me explica mais o seu sonho. E a pessoa não sabe explicar. Então, assim, tem um pouco melhor o que é que você quer. Eu sei que talvez a gente não sabe o que a gente quer da vida, né? Mas eu não tenho um manual de como entrar na ONU. É um pouco diferente, né? A gente tem que saber que dúvidas que a gente tem, o que é que a gente precisa de um mentor ou de alguém. Então, formule sua pergunta, sua angústia, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Os meus mentorados vão aprender isso, como entrar em contato com as pessoas de uma forma efetiva. E a gente vai abordar isso lá no curso, porque realmente então, tá bom. É melhor para todo mundo, né? Quando a mensagem funciona. Muito exatamente. obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um beijo grande. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.